Olá, graça e paz, mais uma vez chegando aqui pelo nosso canal para trazer uma palavra de Deus para você e para sua família. E aí, você tem acompanhado os nossos vídeos que temos colocado aqui sobre a vida familiar, a vida conjugal? Espero que tenha sido bênção na sua vida, que você compartilhe também no grupo da sua igreja, no grupo da sua família e que nossos conselhos da palavra de Deus postados aqui esteja abençoando o seu relacionamento familiar. Vou pedir mais uma vez, se você não está inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e deixe sempre seu comentário. Isso é muito importante para nós, isso nos encoraja muito. E quando você também deixa o seu sinal de positivo, de gostei, o YouTube entende que você está indicando esse vídeo para outras pessoas. Diz que esse vídeo também é relevante, né? Que vale a pena outras pessoas assistirem. Então, por favor, também deixe o seu sinal de interessante, tá bom? Quero falar hoje com você de um assunto importantíssimo para a vida da família, para a vida da igreja. Então, fique atento, poder reunir a família, poder reunir a esposa, os filhos, e compartilhar também com o grupo da igreja esse vídeo, com certeza vai abençoar muitas vidas. Quero falar hoje com você sobre o escudo de proteção da família. Está baseado no texto de Lucas, capítulo 22 e o verso 39. Lucas 22, 39 a 46. Eu quero ler esse texto com você. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que é um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Um texto fantástico da palavra do Senhor para abençoar a nossa vida. Como falei, o nosso tema para a nossa meditação de hoje, o escudo de proteção da família. Qual será, qual é esse escudo que protege a família? Quero falar para você hoje da importância da oração na vida da família, queridos. Falar para você da importância da oração na vida da igreja, na vida do crente. E aí eu pergunto para você nesse momento, como está a sua vida de oração? Muitos crentes já desprezaram a oração. Muitos crentes já não valorizam a oração hoje em dia. Prova disso é a reunião de oração nas igrejas completamente vazia, né? Pouquíssimos irmãos valorizam a reunião de oração. Muitos crentes já só oram no momento de extrema necessidade, quando percebe que o relacionamento conjugal está chegando ao final e aquela grande preocupação, aquela grande ansiedade, aquela grande agonia, e aí muitos crentes vão orar nesse momento. Ou quando percebe que seus filhos começam a entrar para o mundo, né, do mundo de pecado, e aí vem aquele desespero para tentar recuperar aquela situação. A oração, ela é fundamental. A oração, ela é indispensável na vida da igreja. Eu quero motivar você nesse texto, mostrando para você o quanto a oração é importante. Por que a oração é importante? Por que a oração ela é o escudo de proteção da família? Por que a oração ela deve fazer parte da sua vida? Por que a oração deve fazer parte do seu dia a dia?
Em primeiro lugar, a oração deve fazer parte do seu dia a dia. A oração ela é importante, por quê? Porque Jesus orava diariamente. O texto é bem claro, queridos. E outros textos da palavra do Senhor que afirma que o Senhor Jesus orava. Verso 39 do texto que lemos, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus tinha seu tempo diário de oração. Agora imaginem comigo, se Jesus sendo Deus, ele precisava orar, será que nós não precisamos? Será que você é mais santo, mais poderoso, mais importante que Jesus? Então eu e você somos exortados a orar, a valorizar a oração, em primeiro lugar porque Jesus, sendo Deus, ele orava. Por que a oração é importante? A oração ela é importante, queridos, porque é um mandamento de Deus. Jesus manda que seus filhos orem. Versículo 41 do texto diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedras e de joelhos orava. O versículo 40 diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, orai. Aqui o verbo orar, no imperativo, uma ordem de Jesus, para que seus servos, para que seus filhos, para que sua igreja ore. E ora e orar sempre. Não é uma oração esporádica, não é uma oração uma vez por semana, mas é uma oração sempre. O apóstolo Paulo, conhecedor da importância da oração, ele escreve na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, capítulo 5, verso 18. Orai sem cessar, ou melhor, no versículo 17 desse texto, né? Orai sem cessar. A oração ela deve ser uma prática constante e diária na vida do cristão, na vida da igreja, na vida da família. Muitas famílias já não oram mais nas suas casas. Muitas famílias já não se reúnem mais para a oração. E o resultado, queridos, a consequência dessa falta de oração na vida da família, na vida do casal, a gente percebe numa sociedade, na sociedade que estamos vivendo. Uma sociedade totalmente desestruturada. Uma sociedade totalmente agressiva. Filhos na sala de aula bagunçando com professores, desrespeitando autoridades. É necessário que nós, como família do Senhor, como igreja do Senhor, nos voltemos para a oração. A oração ela é fundamental na nossa vida, na vida da igreja, na vida do casal. Por que será que Jesus manda que oremos, queridos? Porque o Senhor Jesus sempre ele quer o melhor para mim e para você. Jesus sempre quis o melhor para os seus filhos, para a sua igreja. E por isso que ele manda que oremos. Porque a oração, ela não nos impede que sejamos tentados. Mas o que é interessante, a oração nos ajuda a não cair nas tentações. Veja o verso 40, né, na parte B, ele diz assim: orai para que não entreis em tentação. E ele repete essa mesma fala no verso 46. Orai para que não entreis em tentação. Nós não temos que orar para não ser tentados. Nós temos que orar, você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, tem que orar não para não ser tentados, mas para não ceder à tentação, para não cair na tentação. Quantas famílias têm negligenciado a oração, mas têm provado do efeito dessa negligência?
Quantas famílias hoje desestruturadas, sofrendo. Quantas famílias hoje sofrendo as consequências do pecado presente no relacionamento familiar. Mas o Senhor Jesus nos alerta para que nós oremos, porque é preciso que nós oremos, queridos. É necessário que a igreja, que a família ore constantemente. Certo livro fez uma pergunta, eu lendo esse livro, A Oração que Funciona, e o autor faz uma pergunta interessante. Por que muitos crentes caem em pecado? Por que muitas famílias estão sofrendo as consequências do pecado? Por que muitos líderes espirituais estão caindo constantemente em pecado? E aí ele mesmo, o autor, responde: porque estão orando pouco. E é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na palavra de Deus nós temos exemplos do Antigo ou Novo Testamento, da importância e do valor da oração. E nós negligenciamos esse exemplo tão precioso, essa necessidade que temos na nossa vida, que é a necessidade da oração. Por que a oração ela é importante? Por que a oração ela é fundamental na vida da igreja, na vida da família, na vida do casal? Porque a oração ela é uma conversa com Deus. Versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. A oração é entre você e Deus. Se afastou cerca de um tiro de pedra. Jesus sempre tinha o seu tempo a sós com Deus. Jesus vivia a maior parte do seu tempo rodeado de pessoas, sempre tinha alguém por perto, mas esse tempo de oração ele se reservava para si e Deus, para ele e o Pai estarem conversando. Então a oração ela é importantíssima na vida do crente, na vida da igreja, na vida do esposo, da esposa, dos filhos, porque ela é uma conversa simplesmente com o Deus Todo-Poderoso. A oração é você e Deus. A oração, querido, nos humilha diante de Deus, porque é na oração onde nós vamos nos colocar na dependência dEle, é onde nós vamos nos derramar de joelhos diante do Pai, em atitude de humilhação diante do Senhor. A oração ela é importante, porque é uma conversa com o Pai. Você ama Deus? Quando nós amamos alguém, uma das marcas de uma pessoa que ama a outra é que essa pessoa ela gosta de orar, ela gosta de estar na companhia da pessoa amada. Se nós amamos a Deus, nós precisamos ter prazer de estar na sua presença, conversando, orando ao Pai. Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, dizemos em palavras, mas as nossas atitudes demonstram que nós não amamos a Deus. Quantos crentes passam a semana toda sem sentar, sem se ajoelhar diante do Pai em oração? É imprescindível, queridos, que voltemos a essa prática preciosa na vida da família, na vida da igreja. A oração precisa ser valorizada no meio da igreja, no meio da família. Por que a oração ela é importante? Ela é necessária na vida da igreja, na vida da família. Porque através da oração, Deus nos dá força para aceitarmos a vontade dEle. Isso mesmo, através da oração, Deus nos dá força para aceitarmos a vontade dEle. Veja o versículo 42 do texto. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. É na oração que Deus nos dá força para aceitarmos a vontade de Deus. A vontade, maioria das vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. E é através da oração, da direção do Pai, que nós vamos encontrar forças, que Ele vai nos dar forças para aceitarmos a vontade dEle, que quantas vezes é difícil para a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse isso, né?
quando ele fala que se fosse possível o Pai passar dele esse cálice, não era um cálice de bebida, de vinho, mas era o cálice da dor, o cálice do sofrimento, o cálice do desprezo, o cálice da vergonha, da humilhação, o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre Jesus na cruz. Tão difícil esse momento, tão profundo para Jesus aceitar isso. Ele num corpo humano que estava tão difícil de aceitar. Mas através da oração que o Senhor Jesus ele encontra força, ele recebe forças do Pai para aceitar a vontade dele. Interessante pensar isso, porque é através da oração que Deus nos dá forças para a gente aceitar a vontade de Deus. E é interessante que Jesus disse, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O Senhor Jesus já recebe aqui a força do Pai para dizer, não faça a minha vontade, e sim a tua. Por que a oração ela é importante na nossa vida, na vida da igreja? Porque é orando que recebemos a ajuda para enfrentarmos e vencermos os desafios que virão pela nossa frente. No versículo 43 e 44, ele diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É orando que recebemos a ajuda de Deus para enfrentarmos e vencermos os desafios que estão à nossa frente. Enquanto Jesus orava intensamente, um anjo do céu veio e o confortava. Imaginem só como é preciosa essa verdade da palavra do Senhor. É na oração que nós recebemos ajuda, consolo do Senhor, fortalecimento do Senhor. Quantas vezes, você que está me ouvindo nesse momento, quantas vezes você já se levantou de uma oração, você começou a orar preocupado, mas ao se levantar da oração, você se levanta confortado, tranquilo, porque você agora foi confortado pelo Senhor. O Senhor te deu alívio, o Senhor te deu consolo, o Senhor está te dando força para você sair dali com coragem, para continuar a batalha, continuar enfrentando as dificuldades que estão à sua frente. É na oração que você busca isso. Para finalizar, por que a oração ela é importante? Ela deve fazer parte da vida da família, do casal, do esposo, da esposa, porque a oração ela nos mantém sempre atentos. Versículo 45 do texto que lemos. Levantando-se da oração, foi ter com Jesus, com os discípulos, e os achou dormindo. O Senhor Jesus levantou-se da oração, ajoelhado ali diante do Pai, e ele vai lá e encontra os discípulos que deveriam estar orando, que estão dormindo. Então a oração ela deve fazer parte da nossa vida, porque a oração ela nos mantém alertos, queridos, nos mantém atentos. Os discípulos estavam dormindo ali, enquanto deveriam estar orando. Quem estava alerta era o Senhor Jesus, estava atento em oração. Então a oração, querido, meu irmão, minha irmã, a oração ela te mantém atento, alerta para ciladas que possivelmente aparecerão durante sua caminhada de fé. E é interessante que isso é bem claro, porque a poucos minutos desse momento aqui, os soldados aparecem com as autoridades religiosas daquele tempo, na companhia de Judas, e vêm para prender Jesus. E quando aqueles guardas se aproximam, o discípulo que estava dormindo, que deveria estar orando para estar atento, Pedro puxa da espada e fere o soldado. E Jesus repreende a atitude de Pedro ali. Será que se Pedro estivesse orando, será que ele teria reagido dessa maneira? É necessário que busquemos, que estejamos sempre em oração para estarmos atentos, para que as nossas atitudes não venham causar vergonha
para que as nossas atitudes não venham causar constrangimento. Se você está em oração, você vai conseguir viver uma vida, agir de maneira que glorifique a Deus. É imprescindível a oração, ela nos mantém sempre atentos e alertos diante dos momentos que temos para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. A falta de oração nos deixa negligentes e vulneráveis. Quantos estão caindo em fraquezas, em pecados, porque já oram tão pouco? E saber de uma coisa, a gente nem percebe, né? Que a gente passa 2, 3 dias sem oração. Só percebe muitas vezes quando começa a falhar, começa a aparecer os prejuízos causados pelo pecado. A falta de oração não deixa negligente o cristão. Você que está me assistindo nesse momento, é tempo de refletir, como eu perguntei no começo dessa meditação, como está sua vida de oração. Lembre-se que você não é um super crente, até porque não existe super crente, super cristão. Você é frágil. Se Jesus Cristo, sendo Deus, orava, eu também e você precisamos ter uma vida de oração. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero fazer algumas perguntas para você. Concluir fazendo algumas perguntas para você meditar, refletir. Você tem deixado de orar? Se você tem deixado de orar, eu quero, em nome de Jesus, pedir para você que você peça perdão a Deus e volte a ser uma pessoa de oração. Que volte a intensificar o seu tempo de oração diante do Pai. Pois é na oração que você desfruta do privilégio de falar com o Deus Todo-Poderoso e de confessar seus pecados a Ele e receber o seu perdão. É na oração que você faz isso, querido. Quando você não ora, você está tirando de Deus o privilégio de receber de você a adoração que Ele merece e de ouvir também sua gratidão e sua confissão. É na oração que você recebe forças vindas de Deus para você vencer seus momentos de medo, seus temores e suas fraquezas. É na oração que você se apresenta humilhado diante do Pai, de joelhos diante dele. Porque quando você não ora, é como se você estivesse dizendo assim: Pai, eu não preciso da tua direção, eu não preciso orar, eu consigo vencer sozinho. Então, quando você se humilha diante do Pai em oração, você está mostrando total dependência dele. É na oração que você busca força para vencer as suas fraquezas. E finalizar com essa palavra e dizer para você: não negligencia por nada o seu tempo de oração. Valorize o seu tempo de oração, pois ele é o escudo que protege você de cair nas tentações. A oração é o escudo que protege a família dos desastres causados pelo pecado. A oração é o escudo que mantém você sempre guardado na vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você volte a ser uma pessoa de oração. E que você que está sendo fiel, que continue firme na sua vida de oração diária. Eu quero orar com você ainda. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra tão preciosa, por esse conselho da tua palavra, Senhor. E orar por essa pessoa, por esse meu irmão, essa minha irmã que está orando comigo nesse momento, que está talvez pedindo perdão, refazendo o compromisso contigo, Senhor. Que restaura nessa pessoa a alegria e o prazer de ter um tempo diário de oração contigo, Senhor. Eu te peço a tua bênção, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, fica essa palavra, que Deus continue te abençoando e você permaneça fiel no seu tempo diário de oração com Ele. A gente se vê no outro vídeo. Fique na paz de Cristo.